Se você está entrando agora no mundo da programação, provavelmente você ainda não sabe sobre como o processo de priorização e desenvolvimento de software evoluiu ao longo dos anos. Nesse vídeo eu vou falar exatamente sobre como o desenvolvimento ágil possibilitou a criação de projetos complexos e fez com que times saíssem de uma produtividade muito ruim para algo sustentável e que realmente entrega um produto funcionando para os usuários finais mais rapidamente. E claro, como alguns projetos simplesmente resolveram não funcionar, mesmo com desenvolvimento ágil sendo implementado, e como você pode trabalhar para ajudar a resolver isso. Mas tudo isso só depois da vinheta. Antes do desenvolvimento ágil, modelos de organização de tarefas como o modelo cascata dominavam o mercado, que fazia com que cada etapa de desenvolvimento fosse completamente desenvolvida, fazendo com que a documentação e tarefas fossem empurradas de uma etapa para outra, sem necessariamente ter um código funcionando e entregue para o cliente. O problema era que o momento da idealização de um produto até a entrega para o cliente era muito longo, e nesse meio tempo o mercado mudou e as coisas simplesmente não aconteciam. Muitas vezes o que era entregue nem era mais o que o cliente realmente precisava e todo mundo ficava insatisfeito. O desenvolvimento ágil já estava engatinhando com uma ideia aqui e outra ali, quando 17 programadores, cansados de verem os seus projetos falhando e atrasando a entrega com bastante frequência, se reuniram e criaram um manifesto ágil. O manifesto é bem simples e direto e traz uma série de elementos que são importantes na área de desenvolvimento de software. Lá eles explicaram que estavam descobrindo maneiras melhores de desenvolver software, fazendo eles mesmos e ajudando os outros a fazerem o mesmo. Foi através desse trabalho que eles passaram a mostrar o que deveria ser valorizado. Indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas, software em funcionamento mais do que documentação abrangente, colaboração com o cliente mais do que negociação de contratos e responder a mudanças mais do que seguir um plano. E isso mudou tudo, porque foi através desse manifesto que uma revolução começou a acontecer. Nesse meio tempo, o Extreme Programming também estava nascendo e permitia a construção de projetos com entregas frequentes, aumento da qualidade e também uma aproximação maior com o cliente. Tudo isso fez com que muitos softwares pudessem ser entregues em tempo recorde, e todo mundo estava apaixonado pelo desenvolvimento ágil. Foi o início de uma nova e excelente era. Apesar de muitas empresas ainda serem contra esse movimento, as pessoas confundirem também que o manifesto e o desenvolvimento ágil não tinha nenhuma documentação e várias outras coisas absurdas, ele continuou evoluindo e expandindo no universo da programação. Outra metodologia de desenvolvimento que estava ganhando força era o Kanban, que foi criado pela Toyota lá atrás para melhorar o seu processo produtivo, reduzindo assim o número de falhas e melhorando continuamente a qualidade de seus produtos, e aprendendo com todos os erros que eles foram cometendo. Todos esses conceitos foram implementados no mundo do software e as coisas foram ficando ainda melhores. Além do XP e do Kanban, também apareceu o Scrum, que foi evoluindo e trazendo ainda mais ferramentas para trabalhar com o software também. Enfim, somente essas 3 formas de fazer projetos já daria conteúdo de muitas horas por aqui, mas basicamente algumas coisas acabam se repetindo que normalmente as empresas implementam. Primeiro, todo o trabalho é organizado em atividades a serem feitas que são o que nós chamamos de backlog, e é combinado um período de trabalho em que chamamos de sprints. A reunião de planejamento que faz com que o time analise as próximas atividades que serão feitas, priorizando aquelas que entregam mais resultado para o cliente e deixando de lado as que não fazem tanto sentido assim. E tem também a reunião diária, ou a daily, que é quando o time conversa todos os dias para discutir o que foi feito no dia anterior e o que vai ser feito no dia atual, sempre buscando identificar possíveis falhas que vêm acontecendo e corrigir assim que elas foram identificadas. E também a reunião de retrospectiva, que é feita logo no final da sprint, onde nós analisamos tudo que deu certo, o que deu errado no período da sprint e tomamos as ações necessárias para evitar que esses mesmos problemas aconteçam de novo. E por fim, nós temos também a reunião de review. Nesse momento, o time se reúne com o cliente para mostrar o que foi entregue e colher o feedback para que possam ser definidas outras mudanças no projeto. No desenvolvimento ágil, o tempo todo existe a comunicação, que é um dos princípios mais
importantes. A comunicação é feita para identificar e responder a mudanças rapidamente, evitando que uma pequena dificuldade agora se torne algo grande no futuro. Hoje em dia, ainda mais com o amadurecimento de várias tecnologias, entre elas o processo de integração contínua, boas ferramentas de testes e também a automatização de tudo o que você pode imaginar, nós somos capazes de entregar o produto várias vezes por dia. Isso é, sem sombra de dúvidas, um dos grandes diferenciais atuais e que não existiam no início do desenvolvimento ágil. Por que o cliente deve esperar uma nova funcionalidade ser disponibilizada somente no final da iteração, se ela pode ser entregue logo quando estiver passando todos os testes? Ok, tudo isso é muito bacana, né? Mas mesmo assim, eu ainda vejo alguns projetos dando errado e os sintomas são clássicos. Basicamente, o projeto começa muito bem, com a base de código bem enxuta e o time bastante motivado. As entregas vêm sendo rápidas e as coisas estão caminhando. Porém, em um determinado momento, a velocidade do time acaba caindo. As coisas que deveriam ser simples acabam se tornando mais difíceis do que deveriam. O time começa a reclamar e dizer que o código está ficando confuso, que vão precisar de mais tempo para resolver algumas coisas e que precisam dar aquela parada para refatorar. Com isso, alguns desenvolvedores mais experientes acabam parando para fazer uma melhoria aqui e outra ali, mas nada muito grande ainda, porque as entregas ainda precisam ser feitas. Com essas melhorias, o time acaba resolvendo algumas coisas, mas várias continuam pendentes e o código vai evoluindo. Até que chega um momento em que a velocidade cai muito e cada vez mais o tempo é gasto fazendo alguns refactorings aqui, algumas melhorias, e as pessoas estão tendo que fazer horas extras para fazer as entregas no prazo ou para resolver os bugs fora de hora. Bom, isso deveria ser uma história de terror para qualquer time, né? Mas acaba sendo uma realidade de muita gente atualmente. Aí vem a pergunta: esses times estão fazendo todas as cerimônias necessárias, estão se comunicando bastante, priorizando os cartões corretamente, então o que será que deu errado? Será que o desenvolvimento ágil simplesmente falhou? O que acontece é que alguns princípios foram deixados de lado e principalmente a habilidade dos programadores de usar o centro do círculo da vida do desenvolvimento ágil foi simplesmente ignorada. Ou eles não sabem mesmo. Pois é, o que tem sido feito é que as cerimônias vêm sendo implementadas com maestria, mas os fundamentos não são. E sinceramente, para fazer isso, você precisa de uma dedicação e disciplina do time de desenvolvimento muito forte. Se o seu time estiver com uma queda na velocidade de desenvolvimento, é um grande indício que a qualidade do código que está sendo desenvolvido não está muito legal. Nesse caso, aplicar algumas estratégias pode te ajudar a reverter isso. Embora no curto prazo pode parecer que está demorando ainda mais, mas não é bem isso. Então olha só, a primeira coisa é colocar a programação em par entre os desenvolvedores mais experientes e os outros que não são. Dessa forma, você vai fazer com que o time entenda os conceitos de qualidade. Sim, programadores mais experientes devem ser os maiores responsáveis por guardar a qualidade do produto e ajudar os outros a manter ela também. Logo depois, o ideal é implementar testes. Eu poderia dizer para fazer tudo usando o TDD, mas nem sempre isso é possível. O ideal é ter testes que simulem os usuários rapidamente, ao menos fazendo os testes de mais alto nível. Depois disso, começa a criar unit tests para áreas críticas do sistema. Isso vai trazer mais segurança para evitar efeitos colaterais que acontecem por conta das mudanças de outras áreas do código. E sim, depois disso, eu sempre falo para todo o código novo que for sendo criado que seja feito com TDD. Somente assim você garante que não está criando porcaria e faz com que o time se mantenha consistente com qualidade ao longo do tempo. Logo depois é necessário estar atento para garantir que o seu projeto esteja sempre em ordem, simplificando o código e também o design dele. O ideal é sempre que algum desenvolvedor ou ver alguma coisa errada, gastar tempo para resolver isso ou, se não for possível naquele momento, criar uma tarefa para ser resolvido em breve. E quando eu falo em breve, é em breve mesmo. Não podemos deixar as ervas daninhas crescerem no jardim. Tem que ficar podando o tempo inteiro. Essas melhorias de código são feitas através do refactoring e do simple design. Dá trabalho, né? Pois é, da próxima vez que iniciarem um projeto do zero, o ideal é já começar com esses princípios muito bem alinhados. O resto acaba se tornando detalhes. Olha só, como desenvolvedores, nós somos responsáveis exatamente por esses 4 elementos que eu acabei de falar. Programação em par, TDD ou Test Driven Development, Refactoring e Simple Design. Se formos capazes de fazer isso bem feito, nós seremos capazes de aumentar as chances de sucesso do projeto substancialmente. É o que eu sempre digo, né? As coisas tendem a se resumir a poucos princípios fundamentais que, se forem aplicados bem, fazem milagre. E você, já participou de algum projeto que simplesmente não deu certo por conta da qualidade?
O que é que eles fizeram? Culparam a metodologia ágil? Correram atrás para resolver a raiz do problema? Ou simplesmente começaram um novo projeto do zero? Coloca isso tudo aqui nos comentários, não esquece de curtir e compartilhar e te vejo no próximo vídeo. Até mais! O desenvolvimento ágil já estava engatinhando nessa época com uma ideia aqui e outra ali, tá? Para discutir o que foi feito no dia anterior e o que será feito. Nossa. E por último, a reunião... não tem por último. E por isso, e por fim, agora sim, a comunicação... Bom, isso deveria ser uma história de terror, né? Para qualquer time. Não. Embora no curto prazo, tá. As coisas tendem a se resumir...